Vamos dar uma olhada em duas imagens que dizem muito sobre o mundo em que a gente vive. São as pirâmides financeiras do Brasil e dos Estados Unidos. O que será que essa comparação revela sobre riqueza, oportunidade e principalmente sobre a mentalidade de cada país? Vamos descobrir juntos. Para começar, vamos olhar bem de perto o retrato financeiro do Brasil. Essa pirâmide aqui não é só um gráfico com números. Ela mostra a distribuição real da riqueza e da dependência que define a vida de milhões e milhões de pessoas. Isso aqui é mais do que só estatística, sabe? É basicamente o campo de batalha econômico que a grande maioria dos brasileiros enfrenta todo santo dia. A base dessa estrutura, a fundação dela, se apoia em dois grupos gigantescos, que envolvem dezenas de milhões de pessoas. Aquelas que dependem de algum tipo de assistência do governo e as que estão na economia informal. O que esse gráfico mostra é uma coisa bem preocupante, na verdade. Dá uma olhada. O número de trabalhadores informais, aquela galera sem as garantias de um emprego formal, é praticamente o mesmo de quem tem carteira assinada. Isso expõe uma vulnerabilidade enorme de uma parcela gigantesca da força de trabalho no país. Ok, agora, conforme a gente sobe na pirâmide, a coisa vai afunilando, e de um jeito bem drástico. Vamos ver como essa concentração de oportunidade acontece nas camadas de cima. E aqui a gente vê os desafios na prática. Milhões de pessoas desempregadas, desalentadas, e em contrapartida, olha que loucura, um grupo minúsculo de só 4,5 milhões de empregadores com a responsabilidade de gerar emprego para todo o resto. A conta simplesmente não fecha. E isso tudo nos leva ao topo. É aqui, nesse ponto, que o abismo entre a população e a elite financeira fica escancarado. Então, o ponto crucial é esse aqui, presta atenção. Num país de mais de 213 milhões de pessoas, só 2,6% investe na Bolsa de Valores. É uma minoria absoluta, é quase nada. Agora, vamos fazer uma comparação. Vamos mudar completamente o cenário e olhar para um modelo econômico bem diferente. A estrutura financeira lá dos Estados Unidos. Olha, lado a lado o contraste visual é brutal. A diferença não é pequena, não é um detalhe. Ela mostra que são duas dinâmicas econômicas que são, na essência, opostas. A estrutura americana é impressionante pela escala. A gente está falando de 164 milhões de pessoas em empregos formais, somados a outros 70 milhões na chamada gig economy, o mercado de freelancers. Juntos, isso forma uma força econômica colossal. Mas, olha que interessante, o ponto que mais chama a atenção, o contraste de verdade, não está na base da pirâmide, está lá no topo. E a diferença aqui é gritante. Pensa só. Estima-se que 62% dos adultos nos Estados Unidos investam no mercado de ações, seja por conta própria ou por fundos de aposentadoria. 62% é uma participação massiva. Essa diferença gigantesca nos números aponta para algo mais profundo. Não é só sobre economia, é sobre cultura, é sobre mentalidade. Pois é. No Brasil, investir muitas vezes é visto como coisa de gente rica, uma atividade para poucos, né? Já nos Estados Unidos, é tratado como um hábito comum para construir riqueza, quase como escovar os dentes. Faz parte da vida. Isso mostra uma crença muito difundida por lá de que a verdadeira geração de riqueza vem da propriedade, de ser sócio das empresas e participar do crescimento do mercado. Toda essa comparação, claro, levanta uma questão importantíssima sobre o papel de cada um dentro dessas estruturas econômicas gigantescas. Os dados são claros. Mudar a pirâmide financeira de um país inteiro é uma tarefa, sim, monumental. É um processo longo e bem complexo. No entanto, e esse é o ponto principal, cada pessoa tem o poder de mudar a própria trajetória financeira, de redesenhar a própria pirâmide. E isso começa com conhecimento e uma nova perspectiva. É possível mudar a própria realidade. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a mentalidade coletiva pode moldar a pirâmide de um país inteiro, quais são as decisões individuais que cada um de nós pode tomar para construir um futuro financeiro diferente?